A transcrição do que disse o senador Renan ontem em coletiva à imprensa, porque na sequência eu fui ao seu gabinete e Vossa Excelência também. E eu tive a oportunidade de dizer a ele pessoalmente, não faça isso, senador Renan, porque a prática de tentar transformar sessões sérias do Congresso Nacional em circo não é sua, não é do Senado. Essa prática é do senhor Eduardo Cunha, que chamou a sessão de julgamento para um domingo. Não faça isso, presidente Renan. Mas ele disse que faria. E depois, Vossa Excelência, reunido com o presidente Lewandowski, que notícia boa nos traz? Então, nós aqui não estamos a falar do presidente Lewandowski, não. Pelo contrário, nós estamos a nos socorrer com o presidente Lewandowski dessa manobra que vem, sim, lá do Palácio do Planalto. Dessa manobra que tem como objetivo, sabe o quê? E está aqui no jornal o Valor Econômico. O Renan reconheceu que seria melhor o processo de impeachment ser concluído antes da reunião do G20. O presidente, aliás, a presidenta do país chama-se Dilma Rousseff. Ela foi eleita. Ela foi eleita. Ele não. Ele só é um presidente usurpador. E que, aliás, conclua, se todos senadora. Aqui tivessem presidente eleito, junto com ela na chapa. Eu estou concluindo. Se todos aqui... votou 13, votou 13. Você votou em Michel Temer, Vanessa. Mais um minuto, presidente. Você votou em Michel Temer. Mais um minuto. Se todos Tinha terminado aqui... o tempo dela. A senhora votou em Michel Temer. Conclua, senadora. Estou concluindo, se me Votou em Michel deixarem. Temer. Ó, um minuto a mais, ganhei. Porque A palavra está com a senadora esse moço Vanessa. aqui está dizendo que só me dá um minuto a mais. Vanessa, e eu vou determinar a taquigrafia que substitua a palavra usurpador por usurpador. interino. Não, usurpador. Então retira a palavra usurpador. Usurpador. E tira, senão nós, se fosse usurpador, nós não estaríamos aqui nessa comissão. Presidente, deixa eu concluir minha fala. Nós estamos justamente então, por isso. Conclua, a palavra está com a senadora Vanessa. Eu não vou Conclua. falar do relatório agora, porque eu acho que aqui tem gente falando. Já tinha terminado. Estou concluindo. A palavra Alguém aqui está com a senadora estão Vanessa. falando do relatório aqui sem sequer ler o relatório. Estão falando sem sequer ler o relatório. A mídia então, golpista veja, agora presidente, serve como referência. Se meus colegas aqui, se a maioria que se formou no parlamento tivesse um pouco mais de apreço à democracia, apreço ao parlamento brasileiro. Ai, pelo amor de Deus, eu preciso falar, concluir minha fala, presidente. O problema é que o tempo dela vence e ela continua falando. Senadora, por favor. A mídia golpista... Venceu. O tempo do senador Cássio venceu, de todos venceram. Meia hora. Sem problema. Os senadores querem... Também aqui Os agora. senadores querem que quem está falando conclua e não permite que faça a conclusão. Conclua, senadora. Senador Magno Malta, se Vossa Excelência interferir novamente, eu vou dar mais um minuto à senadora Vanessa. Não vou dar agora. Não vou dar um Então, minuto. senhor presidente, para concluir só meu raciocínio, Conclua, se a maioria que se formou no Parlamento Brasileiro, sobretudo aqui, especialmente no Senado Federal, tivesse um pouquinho mais de apreço à democracia, apreço a essa casa legislativa, seriam eles a fazer essa crítica e não nós aqui, senhor presidente. É lamentável. Mas nós confiamos no presidente do Supremo Tribunal Federal, que lhe disse ontem, sessão no domingo, nem pensar, não é essa a tradição dos julgamentos no Brasil e não será assim no Senado Federal. Obrigada, presidente. Com a palavra, o senador. Conclua, Nós estamos justamente por isso. Conclua. A palavra está com a senadora Vanessa. Eu não Conclua. vou falar do relatório agora, porque eu acho que aqui tem gente falando. Já tinha terminado. Estou concluindo. A palavra Alguém aqui está com a senadora estão Vanessa. falando do relatório aqui sem sequer ler o relatório. Estão falando sem sequer ler o relatório. A mídia então, golpista veja, agora serve como referência. Se meus colegas aqui, se a maioria que se formou no parlamento tivesse um pouco mais de apreço à democracia, apreço ao parlamento brasileiro. Ai, pelo amor de Deus, eu preciso falar, concluir minha fala. Chamou a sessão de julgamento para um domingo. Não faça isso, presidente Renan. Mas ele disse que faria. E depois, Vossa Excelência, reunido com o presidente Lewandowski, que notícia boa nos traz? Então, nós aqui não estamos a falar do presidente Lewandowski, não. Pelo contrário, nós estamos a nos socorrer com o presidente Lewandowski dessa manobra que vem, sim, lá do Palácio do Planalto. Dessa manobra que tem como objetivo, sabe o quê? E está aqui no jornal o Valor Econômico. O Renan reconheceu que seria melhor o processo de impeachment ser concluído antes da reunião do G20.
seguinte, o presidente, aliás, a presidenta do país chama-se Dilma Rousseff. Ela foi eleita. Ela foi eleita. Ele não. Ele só é um presidente usurpador. E que, aliás, conclua, se todos senadora. aqui tivessem Presidente eleito, junto com ela na chapa. Eu estou concluindo. Se todos Quem aqui... votou 13, votou Vanessa, 13. você votou em Michel Temer, Vanessa. Mais um minuto, presidente. Você assim votou que em eu Michel falo. Temer. Mais um minuto. Se a transcrição do que disse o senador Renan ontem em coletiva à imprensa, porque na sequência eu fui ao seu gabinete e Vossa Excelência também. E eu tive a oportunidade de dizer a ele pessoalmente, não faça isso, senador Renan, porque a prática de tentar transformar sessões sérias do Congresso Nacional em circo não é sua, não é do Senado. Essa prática é do senhor Eduardo Cunha, que todos Tinha terminado aqui... o tempo dela. A senhora votou em Michel Temer. Conclua, senadora. Estou concluindo, se me Votou em Michel deixarem. Temer. Ó, um minuto a mais, ganhei. Porque A palavra está com a senadora esse moço aqui Vanessa. está dizendo que só me dá um minuto a mais. Vanessa, e eu vou determinar a taquigrafia que substitua a palavra usurpador É por usurpador. interino. Não, usurpador. É Então retira a palavra usurpador. Usurpador. E tira, senão, se fosse usurpador, nós não estaríamos aqui nessa comissão. Presidente, deixa eu concluir.